E aí galera, prazer, sou o William Reis e esse é o canal Rei das Máquinas. Vídeo de hoje então, bora de review Made Show R55, máquina que eu gostei bastante de trabalhar, corta muito, raspa muito, e nesse vídeo vai ter teste prático e vai ter todas as informações sobre essa máquina que vocês realmente precisam saber. Pessoal, lembrando que esse vídeo vai ter link de compra aqui na descrição e claro, vendedor de nossa confiança, aonde eu comprei a máquina, eu vou deixar aí na descrição para vocês, e ele sempre coloca um valorzinho um pouquinho abaixo ali pra gente não ser tarifado pela alfândega. Lembrando que essa máquina passou sem taxa e diversas outras que tá chegando aqui no canal passaram sem taxa também, tá? Então pessoal, para dar aquela força, não esquece, se inscreve no canal que é muito importante também. Ative o sininho para estar recebendo tudo que a gente faz aqui com muito carinho para vocês e claro, deixa o joinha que ajuda bastante também, tá? Então sem enrolação, bora pra bancada conferir de perto review Made Show R55, bora lá! Então pessoal, bora começar o nosso review Made Show R55, né? Kurilang é uma subsidiária aqui da Made Show, né? Mas é claro que tá até na lâmina escrito Made Show, né? Made Show, como é corretamente pronunciado. A gente criou um vício de linguagem Made Show, mas não é Made Show, né? Feita pro show. Máquina, cara, design super exclusivo, né? Inspirado exclusivamente na própria máquina, a própria marca, a própria R77, né? Que já passou aqui pelo nosso canal, então bem exclusivo, não é cópia de marca nenhuma, mas é claro que utiliza a mesma base de lâmina, o mesmo corpo, né, galera? E também o mesmo motor, até pelo ruído a gente sabe que é o mesmo motor, né? Pela voltagem do motor também, pela watts que ele trabalha em 6.5 da JRL, né? Então a máquina com uma característica exclusivamente do corpo da própria marca, né? Uma subsidiária da Made Show, como eu passei para vocês. Uma marca que veio dentro da própria marca da Made Show, né? Então é uma máquina que eu acho realmente com um design muito bonito, uma pegada muito boa, emborrachada aqui na parte traseira que ajuda bastante na aderência mesmo, tá galera? Aqui na parte frontal também. Ela tem LED de funcionamento, mas não tem display, tá? Um design que, na minha opinião, agrada muito, ela é confortável na pegada também, tá? Ela é bem arredondada na parte traseira para ter uma pegada um pouco mais ergonômica na mão, né pessoal? E na parte frontal aqui ela tem uns cantinhos com um quadradinho bem vivo, né? Bem quadradinho mesmo, dá pra ver. Então ela tem um encaixe bom na mão sim na hora do trabalho, né? E uma coloração muito bonita, né? Muito bonita mesmo, até na foto ela não parece ser tão bonita assim, como se fosse um grafite um pouco mais escuro, brilhoso, tá galera? Mas realmente é uma cor bem legal, tá? Bem legal mesmo. Eu acho que na câmera ele deve pegar bem, né? Então um design que me agrada muito. E claro, tendo o parzinho das duas, né? A R77 e a R55 vai ficar bem bonito aí na bancada. E claro, como eu vou mostrar para vocês para frente um pouquinho, ela carrega na base da Skeleton, tá galera? A mesma base da Skeleton carrega, só inverter o cabinho lá na parte traseira, né? Porque a polaridade aqui da Skeleton para as máquinas da Made Show, ela é invertida, tá? Então a máquina não possui display, possui um LED indicador na parte inferior, que ele vai ficar aceso quando a máquina estiver ligada, né pessoal? E quando tiver no carregador também, ele vai ficar piscando, tá? Indicando que a máquina está em carregamento. Então LED para funcionamento e também para carregamento. Pessoal, a bateria da máquina, eu não tenho informação para vocês em miliampere, mas é uma bateria grande. Por se tratar de um motor de 6.5 watts, um motor de uma máquina de corte, né? Veja o motor da MDL, JRL também. A gente sabe que ela tem que ser no mínimo ali uma bateria de 2.000 mAh a 3.000 mAh. Se eu não me engano, tá, cara? Eu abri se não me engano, uma Made Show. Uma Made Show M6 aqui e ela tinha 3.000 mAh de bateria, uma bateria bem grande. Imagino que siga na mesma pegada, porque se trata de 2 horas de carga para 2 horas e meia de uso contínuo, tá pessoal? Então motor, como eu já passei para vocês, 6.5 watts com muito torque, vai cortar aí parecendo uma máquina de corte para quem quer utilizar esse tipo de máquina aqui para fazer a preparação do fade e raspagem, tá galera? Chave de ligar e desligar bem no centro da máquina e bem firme, tá? Então tem que apertar realmente aqui. Se vocês baterem na lateral aqui sem querer, ela não vai acionar não, tá? Uma chave bem firme, tem que fazer o acionamento bem em cima da chave, até um botãozinho um pouquinho duro para não vir a gente estar ligando e desligando acidentalmente, tá? Chave bem posicionada, é claro que nunca veio a falhar, né? Achei bem legal
e o design também desse modelinho da chave aqui, tá, pessoal? Agora vamos falar sobre a lâmina da máquina. Já estou aqui no lado com a Made Show M6, claro, para fazer uma comparação e mostrar para vocês que na minha, tá, na caixa aqui, deixa eu pegar a tampinha da caixa para vocês, até a parte traseira já dá para pegar legal, tá? Acho que vai dar para mostrar aí na câmera. Parecia ser um sistema de mola diferente, tá, pessoal? Deixa eu até pegar algo mais fino aqui para mostrar para vocês. O cara tá apontando aqui, deixa eu posicionar a caixa bem certinho ali. O editor tenta dar um zoom aí se possível, tá? Olha como essa mola aqui é bem diferente, galera. Ela além de entrar pela frente aqui, ó, como dá pra pegar aí na foto, né? Aqui parece ter um trilho diferente na plaqueta, tá? Eu achei bem diferente. Provavelmente futuramente vai vir esse modelo aqui, tá? A minha já veio o modelo tradicional. Eu chamo de geração 3 da Made Show, tá? Que é a mesma que eu tenho aqui na minha Made Show M6. E a nossa R55 também com o mesmo padrão. E essa entrada lateral aqui, tá? Eu chamo esse aqui de modelo 3. Aquele modelo com tipo uma arruelinha que a gente parafusa aqui em cima, eu chamo de modelo 2. Lembrando que todos os dois modelos e também a plaqueta a gente tem disponível na nossa loja aqui na Shopee, tá, galera? Quem realmente precisar de reposição desse tipo de mola para todas as máquinas, tá? Made Show, JRL, Pop e Barberis a gente tem disponível aqui na nossa loja também. Então, voltando, falando sobre a lâmina, mesmo esquema de lâmina da terceira geração, tá? Uma lâmina black muito bonita. Ela lembra até aquela GTX que tava... a gente vê bastante lá no AliExpress. Vou pedir para o editor deixar aí para vocês também na foto e também o link de compra. É uma lâmina preta escrito GTX aqui nessa parte entre esses dois furinhos, tá? Da Made Show também, tá, galera? É uma lâmina bem legal, lâmina interessante. Sim, já veio com zero gap bem regulado de fábrica, não fiz regulagem nenhuma, tá? Do jeito que tá aqui eu estou trabalhando. E uma lâmina muito bonita, preta aí em cima, e na parte inferior uma lâmina de cerâmica, tá, pessoal? Na cor prateada, tá? Não se confundam achando que é metal pela coloração da lâmina, porque é uma lâmina de cerâmica, tá? Lembrando que tem que dar bastante manutenção desse tipo de mola, tá, galera? Para não vir a danificar. É bem simples, cara. A gente tem essa máquina aqui há muito tempo, tá? Essa aqui é até uma mola que eu fabriquei aqui, já tá mais de, ó, cara, eu acho que mais de 8 a 9 meses. Show de bola, tá? Dá pra trabalhar de boa. E ainda essa mola eu dei um pouquinho mais de pressão, tá? Dá pra ver ali, ó. Aumentei um pouquinho mais a curvatura da mola, né? Para dar um pouquinho mais de pressão. E quando a gente dá pressão, a gente sabe que ela fica um pouquinho mais sensível. Mas é claro que tem uma lubrificação periódica nesse modelo aqui, tá? Então eu indico para vocês também tá lubrificando bastante a lâmina e pelo menos uma vez por mês. Se conseguir fazer a cada 15 dias, melhor. Mas no mínimo uma vez por mês, de montar todo o cabeçote da lâmina, tá, pessoal? Tirar essa molinha aqui e passar uma graxinha de silicone nessa cava ali, tá? Essa cavinha que vai embaixo da mola ali, que é muito importante para a vida útil da máquina. Vamos lá, pessoal, ângulo de ataque na hora do trabalho, que é muito importante para uma máquina de acabamento, né? O que é o ângulo de ataque que eu falo? Esse ângulo da lâmina aqui, ó, bem aberto, bem fechado, bem para trás, bem para frente, tá? Então eu sempre gosto de comparar com a máquina premium, que eu gosto muito, que é a nossa Skeleton. Ela tem uma posição de trabalho muito boa. Olha só, cara, a nossa Made Show R55 é ainda melhor. Por que eu acho que ela é melhor? Porque o corpo da máquina, tá vendo a frente da máquina aqui, ó? Ela ainda é mais para trás do que a própria Skeleton. Então na hora de trabalhar aqui, na hora de for fazer a marcação, não vai bater de jeito nenhum no cliente essa base aqui, tá? Isso é muito bom. Você sempre consegue ver a pontinha da lâmina ali, tá, galera? E assim, ó, o que pode acontecer dessas máquinas aqui, o pessoal sempre pergunta, pô, William, essa máquina vai ser melhor que a M10? Que a M10 é uma máquina, M10 não, desculpa, a M11, que é uma máquina muito boa para acabamento, que passou aqui pelo canal. Depende muito da fiação de lâmina que vem da fábrica, tá, galera? Porque as lâminas, os cabeçotes de lâmina é tudo igual. JRL, Made Show M11, Made Show M6 e também a nossa R55, tá? É tudo igual, cara, realmente é tudo igual. Aqui a nossa tá com a lâmina da Andes, né, mas foi a mesma dimensão, mas realmente as lâminas, olha só a móvel aqui, ó, ela é exatamente igual às lâminas, tá? Então não tem muito o que passar para vocês referente a esse modelo que eu acabei de citar. Então depende da fiação da lâmina que vem da máquina de vocês. Então, um ângulo de ataque aqui muito legal, bem aberta, né, cara? Então, podem ficar tranquilo que é uma máquina perfeita em angulação para trabalho, fazer contorno de orelha, você não vai ter dificuldade alguma não, tá? Vai falar sobre grip e pegada, que é muito importante, pessoal, na hora do trabalho. Isso é uma máquina lisa. Essa minha luva, ela tá bem nova, tá? Realmente eu uso ela só para gravar aí para vocês, para ficar um conjunto melhor aqui na máquina, para parecer mais contraste também na hora de segurar a máquina na mão. Então, é uma luva que ela tá com cera ainda, tá? Então, ela tá bem lisa. Olha só como eu esfrego uma na outra, ela tá muito lisa, tá? E na hora que eu pego a máquina, ela tem ainda o grip bom na mão, olha só. Ela tem um grip na mão, por quê? Porque ela tem essa parte aqui, pessoal, emborrachada, tá? Que ajuda bastante, sim, na hora da pegada. E não é uma máquina lisa, não.
pode ficar tranquilo na hora do trabalho, tá? Então, uma pegada super positiva, eu gostei bastante da ergonomia da máquina também. É claro que se trata de uma máquina pintada, então tem que cuidar bastante para não vir arranhar aí com facilidade a máquina de vocês, né? Falando referente à pintura. Mas a pegada da máquina em si, muito boa, tá, galera? Gostei bastante. Então, agora vamos falar sobre o carregador da máquina, a mesma entrada dessas máquinas que eu cito para vocês, porque é a mesma fábrica, né? JRL, Made Show, M6, M5 e M10, é tudo igual, tá? Então, pode ficar tranquilo que se você tiver um tipo de máquina na bancada de vocês, ela vai carregar sem dificuldade alguma, né? Mas o que acompanha na máquina é um carregador USB tipo C, com essa entrada tradicional que eu acabei de citar para vocês. Então, pessoal, máquina de acabamento para uso profissional, normalmente as máquinas mais premium de acabamento de uso profissional, como o JRL, né? Kiep e alguns outros modelos, não vem pente, né? Não vem pente para parar a barba. Então, para quem quer fazer um uso doméstico, essa máquina vai ser útil só para fazer linha, né? Marcação de barba, frisar barba. Então, não vai vir pente nenhum, né? Para vocês tá fazendo aí baixar a barba, né? Tá parando a barba, mas é claro que dá para comprar os pentes adicionais da GTX, tá, pessoal? Que vai encaixar perfeitamente e vocês vão conseguir sim tá fazendo o uso doméstico para parar a barba desse modelo de máquina aqui também, tá?